Sim. Boa tarde, queridos amigos, queridas irmãs. Nós estamos aqui para fazermos um estudo, um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fica no capítulo 18. Muitos os chamados e poucos escolhidos. E no item 16, reconhece-se o cristão pelas suas obras. E nesse capítulo, e nesse item, Kardec e os amigos espirituais vão nos trazendo assim: aqueles que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós conhecemos isso bastante através do estudo da nossa abençoada doutrina espírita. Não basta nós falarmos, não basta nós batermos no peito e dizer Senhor, Senhor, né? Nós temos que fazer aquilo que Jesus nos ensina, que Deus nos ensina através de Jesus. Continuemos. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Aqui já é uma outra coisa muito importante, né? Uma coisa muito séria também é nós aprendermos a respeitar a religião dos outros, seja lá qual for. Que a pessoa seja muçulmana, que a pessoa seja um bandista, seja qual for a religião do outro, nós temos o dever de respeitar. Assim como também queremos que respeitem a nossa abençoada doutrina espírita, que não tem nada a ver com demônio, né? Até porque o demônio não existe. Então, continuemos aqui, né? Abri vossos ouvidos, porque chegou o momento de ouvir. Ou seja, esse momento de ouvir já está aqui conosco há muito tempo. Nós somos aqueles para os quais foram trazidas as mensagens, foram trazidos os estudos, foram trazidos os exemplos, justamente para nós limparmos, justamente para nós tirarmos a cera dos nossos ouvidos e ouvirmos aquilo que os amigos espirituais têm para nos avisar, para nos alertar, para nos acordar. Então, Kardec, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec traz assim para a gente: será suficiente vestir o uniforme do Senhor para ser um fiel servidor? Aí nós vamos trocar esse uniforme pela capa. O Evangelho fala muito sobre a capa. Não adianta nós usarmos capa de cordeiros e continuarmos com as nossas atitudes, continuarmos com as nossas questões de lobos. Então é exatamente isso que o Evangelho está falando para nós. Será suficiente vestir o uniforme do Senhor para ser um servo fiel? Né? E dizer, será suficiente dizer assim: Senhor, sou um servo fiel, sou um servidor fiel. Mas é bobagem a gente falar isso, né? Se somos um servo fiel, Jesus está vendo, Jesus está percebendo, Jesus está reconhecendo a nossa postura e lendo não apenas a nossa mente, mas o nosso coração. E se não somos servos fiéis, Jesus também está vendo. E não apenas Jesus, mas aqueles espíritos complicados, aqueles espíritos que querem verdadeiramente nos fazer falir, aqueles espíritos que querem que nós mostremos uma coisa, apresentemos uma coisa que não somos, que é o que está dizendo aqui, né? Então, será suficiente dizer sou cristão? Não, não é suficiente. Nós temos que sentir como cristãos. Nós temos que amar como cristãos. Nós temos que nos apresentar com a postura, com o conhecimento, minimamente que seja, de tudo aquilo que Jesus nos enviou. O Evangelho, os ensinamentos. Nós temos essa condição, essa possibilidade. O Mestre já nos trouxe tudo isso.
Não podemos dizer que não sabemos. Não podemos dizer que não conhecemos, porque isso não é real. Sim, nós sabemos. Nós vivemos num mundo totalmente contraditório. Nós vivemos num mundo de ilusão, nós vivemos um mundo de falsidades. Nós não temos mais o direito de participarmos disso. Nós somos trabalhadores do Senhor da vinha. Nós somos trabalhadores do Senhor da vida. E Jesus conta sim conosco, para que possamos ajudá-lo nessa situação de transformação. Meus irmãos, meus amigos, não precisa muita coisa para nós vermos verdadeiramente como está a situação do mundo. Como está a situação da grande maioria de nós, humanidade. Sejam evangélicos, seja qual for a religião, o credo da pessoa, nós estamos muito complicados. Aí vocês podem dizer, mas eu não estou assim. Pois é, mas estamos. Sabe por quê? Porque ainda não saímos daqui. E se estamos aqui, e se estamos com os nossos pés fincados aqui, é porque ainda temos a ver com isso. Ainda temos a ver com toda essa situação, com a pandemia, temos a ver com tudo isso. Mas poxa vida, mas eu não faço parte disso. Fazemos sim. Fazemos. No momento em que nós começarmos a ouvir verdadeiramente a voz do Mestre, no momento em que nós começarmos a seguir tudo aquilo que Jesus nos ensinou, que Ele nos trouxe, que está no nosso Evangelho, em todos os livros da codificação, nós deixaremos de ser aquelas pessoas que ainda somos partícipes de todas essas questões. Ainda não conseguimos tirar o nosso pé desse chumbo que nos atravanca. Continuamos aqui. Os verdadeiros cristãos serão reconhecidos pela árvore. E uma boa árvore não pode dar maus frutos. Nenhuma árvore má pode dar frutos bons. Mas então todos nós que estamos aqui nesse planeta somos frutos ruins, somos árvores ruins? Não. Claro que não. Existem muitas pessoas que estão seguindo o que é certo. Apesar de nós vermos e sabermos que uma boa parte das pessoas estão fazendo aquilo que querem, estão seguindo os falsos profetas, nós estamos buscando aquilo que nós sabemos que é certo. E estamos buscando com dificuldade. Porque não é fácil nós deixarmos de nos indignar. A gente está aqui lutando com a nossa máscara, a gente está evitando sair de casa, a gente está evitando de fazer aglomeração. E as pessoas estão fazendo farras, fazendo festas, fazendo tudo, nem aí para as outras criaturas. Então nós temos que ter um equilíbrio muito grande. Nós temos que pensar que nós somos aqueles que devemos nos comportar com todas aquelas questões que Jesus nos ensinou. Mas não é fácil. Ora, se fosse fácil, nós já estaríamos numa condição diferente. Se fosse fácil, talvez nós já estivemos com uma peninha pequenininha de um princípio de asa. Mas não temos e não estamos. Estamos aqui, nesse mundo que Jesus nos disse que é um mundo de provas e expiações. Então, nós temos que fazer a nossa parte sempre, né? E aí Jesus diz assim, uma boa árvore não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, existem criaturas que não estão dando bons frutos, estão dando maus frutos. E o que vai acontecer com esse grande número de criaturas? Vão colher os frutos que plantaram. Não é assim? É assim. Se nós plantamos uma bananeira,
nós não vamos colher espinhos, porque plantamos uma bananeira. Mas se nós plantarmos uma coisa ruim, nós vamos colher um fruto ruim. É o que virá para nós. E aí, continua assim no item 16. Ainda não abrigaram todos aqueles que devem reunir-se ao redor da árvore. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. Olha só que coisa linda. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida. Vamos imaginar, quem é aquele que plantou essa árvore da vida, que implantou essa árvore da vida aqui no nosso planeta para que nós pudéssemos usufruir? Foi Jesus. Foi Jesus que nos trouxe tudo isso para que nós fizéssemos as escolhas. Escolhas essas que devemos fazer melhor. E aí continua. Os frutos da árvore da vida são frutos da vida. O cristianismo, tal como vem fazendo há séculos, prega essas divinas virtudes e procura espalhar seus frutos, mas muito pouco a escolhem. E isso a gente sabe que é uma grande verdade. Nós estamos aqui estudando e lutando com muito sacrifício para colhermos esses frutos que Jesus espalhou e continua espalhando da árvore da vida. Agora, o número de pessoas que estão interessadas, que estão querendo buscar e colher, ainda é muito pequeno. A árvore sempre é boa. Sim, por que a árvore é boa? Sempre é boa. Por quê? Porque essa árvore, ela nos foi presenteada, vamos dizer assim, ela nos foi presenteada ou ofertada por Jesus, para que nós pudéssemos nos alimentar dela, para que nós pudéssemos usufruir de uma coisa boa que nós ainda não somos capazes de experimentar. Continua aqui. Para isso, por causa disso, os jardineiros, que são maus, querem moldá-la, querem cortá-la, querem, enfim, arrancá-la. Por quê? Porque não estão interessados que essa árvore prevaleça. E o que é a árvore do bem? Estamos falando tanto dessa árvore boa, estamos falando tanto de tudo isso. O que é exatamente isso? É o bem. É aquilo que é bom. É aquilo que Deus nos enviou através de Jesus. Porque Deus é nosso Pai. Ele quer o nosso melhor. Como Pai sublime e supremo, Ele quer o nosso melhor. Então, Ele nos enviou. Ele direcionou para nós. Ele nos mostrou. Ele nos apontou. Olhem só. Vejam essa árvore da vida. Busquem o fruto dessa árvore. Alimentem-se dela. Para que vocês possam ser saciados. Para que vocês possam ser alimentados verdadeiramente. Vocês não, nós. E aí, cortaram, diminuíram, mutilaram. Os galhos dessa árvore ficaram estéreis e elas agora só dão maus frutos e, quiçá, daqui a pouco, nenhum fruto nenhum. Então, ela também nos dá força e coragem. Quando nós estamos com fome, quando nós estamos enfraquecidos ou doentes, o que nós buscamos? Nós buscamos alguma coisa que possa nos fortalecer organicamente. Então a gente vai numa farmácia, a gente vai num lugar, chega lá e fala assim, tem uma vitamina boa aí? Porque eu estou precisando de uma vitamina boa, porque eu estou muito enfraquecida, eu estou muito desgastada, eu tenho trabalhado muito, a minha mente não tá bem também por causa do esgotamento. E aí, o que o farmacêutico fala pra gente? Olha, tem sim, tem um negócio aqui muito bom. É caro, mas se a senhora quiser, ele é de primeira. Aí eu falo assim pra ele, não, eu quero realmente esse tônico, esse
essa vitamina, eu preciso disso para me reerguer e para me fortalecer. Isso que o farmacêutico está apresentando para a gente, está nos orientando, é a árvore da vida. É a árvore que nos alimenta, é a árvore que nos dessedenta. Por quê? Porque ela vem de Jesus. É o mestre que nos alimenta, é o mestre que nos sustenta. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos vivos. Já teríamos partido há muito tempo, por causa da nossa cabeça, que ainda é muito confusa, por causa das nossas escolhas, que ainda não são as melhores para nós mesmos. Nós nos sabotamos. Nós queremos o melhor, mas não corremos atrás do melhor. Jesus continua dizendo assim, vem para cá. A vereda é essa aqui, olha, vem para a vereda direita. E a gente fica assim, olha, zanzando, não enxergando a vereda direita. Não nos alimentamos adequadamente, não buscamos a melhor forma de nos fortalecermos. E muitas vezes nós desencarnamos como? Fracos, doentes, tristes, depressivos, ou seja, com todas essas questões que nós poderíamos ter superado, que nós poderíamos ter ultrapassado. Como? Como poderíamos fazer isso? Porque Jesus é o Senhor da vinha. Jesus é o Senhor que nos alimenta, que nos sustenta. Ele está chamando a nossa atenção o tempo todo. Ele está dizendo, olha para aquilo que eu estou te mostrando. Experimenta aquilo que eu estou te dando. Não olha para trás, não olha para trás. Não podemos fazer como aquela criatura que olhou para trás e virou estátua de sal. Não podemos. Estamos vivendo um momento tão importante no nosso planeta. Chama-se transição. E não é só a transição planetária, não. É transição de todos nós. É nos mudarmos. É nos direcionarmos para coisas melhores. Que não apenas Jesus, mas Jesus, todos os bons espíritos, Ismael, que é o anjo protetor, que é o anjo guardião do Brasil, que Jesus deixou Ismael como justamente esse espírito que vai tomar conta para que nós não nos percamos e não malbaratemos tudo aquilo que recebemos. Então, meus amigos, amigas queridas, diante dessa pandemia, diante dessa transição planetária que já está acontecendo há algum tempo, é só a gente ler o livro de Filomeno de Miranda, diante de tudo isso que nós vemos, que nos horrorizamos, diante de uma situação, de um estado, ter que escolher quem é que vai viver. Vamos raciocinar. Será que Deus, que é nosso Pai, quer isso para nós? Será que Jesus, que é o mestre da nossa vida, quer que nós estejamos numa situação dessa, morrendo sufocados, vivendo uma coisa tão horrível, tão terrível e tão gritante? Com certeza, Deus não nos criou para isso. Deus não nos criou para chegarmos a esse fim tão doloroso. E Jesus, que continua cuidando de nós, também não é essa escolha que ele faria e não é essa escolha que ele fará. Jesus continua no leme. Jesus continua dizendo para todos nós, vinde a mim todos vós. Vamos atender o chamado do Mestre. Vamos não apenas ouvir as palavras de Jesus, o seu chamado, o nosso pastor, mas vamos acordar.
Sim, vamos abrir os olhos e vamos também acordar todos aqueles que estão ao nosso redor, para que nós possamos um dia, quando voltarmos ao mundo espiritual, termos a nossa consciência tranquila e dizermos assim: Senhor, eu fiz tudo o que eu podia para acordar, para alertar, para mostrar. Infelizmente, Senhor, eu não consegui. Me perdoe. Que as bênçãos de Deus, que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos de Ismael, de Dr. Erma, de Dr. Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, de Sheila, de Aura Celeste, de todos e todos esses espíritos do Senhor. Perdoem outros que eu não estou me lembrando novo, mas que a bênção de as bênçãos de todos esses espíritos possam nos alcançar, possam ser derramadas sobre nós, possam ser derramadas sobre os brasileiros, sobre o Brasil, sobre todos os povos, sobre todas as criaturas, que nós possamos abrir os olhos, que nós possamos enxergar, que nós possamos ver e que nós façamos a melhor escolha. Muito obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada, Jesus. Abençoe a todos nós e tenha piedade de nós.